Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o novo coronavírus. A ideia é que vocês tenham uma noção do que é essa doença, o que a gente está fazendo na comunidade para evitar que essa doença se espalhe, como é que ela se espalha, o que a gente tem de tratamento, com o que ela é parecida, com que doenças ela é parecida, e para os colegas médicos, como é que a gente maneja os casos de Covid. Então, a primeira coisa para a gente começar a falar é lembrar que essa doença é causada por um coronavírus chamado SARS-CoV-2, e que a doença é Covid. Então, quando a gente fala Covid, a gente está falando da doença pelo novo coronavírus. Então, no nosso primeiro slide, a gente vai ver aqui uma linha do tempo do Ministério da Saúde, desde o início dos casos até esse momento, o que a gente está fazendo. Na verdade, ele encerra em fevereiro, porque aí a gente entra numa outra fase no Brasil. Então, como é que começa essa história? Lá pelo dia 8 de dezembro, se começa a falar sobre os primeiros casos de coronavírus. Isso é importante porque as pessoas começam a chegar no hospital ainda com uma pneumonia viral, com um quadro de infecção viral sem saber o que é. Então, isso inicia em Wuhan, lá na China. Então, os médicos dos hospitais, eles começam a perceber um excesso de pessoas que chegam com um quadro de pneumonia, e que é uma pneumonia que nós médicos identificamos como viral, porque é tipicamente infiltrado difuso bilateral. À medida que o tempo vai passando e o número de pessoas vai aumentando, isso em dezembro de 2019, eles notificam então para as autoridades que estamos tendo um excesso de casos de pneumonia viral. A gente ainda não sabe qual é o vírus, mas se achava inicialmente que era um vírus influenza. Depois, ao longo do mês, devido ao aumento das pneumonias, né, a Organização Mundial de Saúde foi notificada, e dia 3 de janeiro ela anuncia para os países: olha só, lá em Wuhan, na China, está tendo um aumento de casos de pneumonia viral. Não se sabe qual vírus, pode ser provavelmente um influenza, e aí parte daí a necessidade de identificação. Dia 7 de janeiro, esse vírus já está identificado e se começa a trabalhar em vacina, em diagnóstico, em tratamento, né? Então se sabe que é um coronavírus. Como a gente pode acompanhar nesse próximo slide, esse é o início, o segundo slide aqui mostra o início da situação na China. Então, primeiro, poucos casos até um momento ali, mais ou menos 17, 18 de janeiro, quando começa o aumento de casos. Nós aqui em Caxias, eu já tinha recebido uma notificação desde dezembro. 31 de dezembro eu já tinha sido notificado num dos grupos de que eu acompanho, porque eu tenho ligação com a Organização Mundial de Saúde, e eu já sabia que estavam acontecendo esses casos, e já tinha comentado aqui na empresa sobre a necessidade da gente fazer medidas, começar a pensar em medidas caso isso chegasse no Brasil. Em 20 de janeiro, nós já começamos a falar aqui no Fátima também sobre os casos que estavam acontecendo na China, e com os diretores técnicos, Dr. Luciano, Dr. Anselma, enfermeira Juliana e a equipe aqui de assistência, nós já começamos a montar um plano de contingência também para dar apoio, não só assistência aqui no centro integrado, como também, né, para os nossos beneficiários. E em especial também o Marco Saúde, pelo número de beneficiários que é ligado à empresa Marco Polo. Então, nós já começamos a nos preparar lá em janeiro. No próximo slide, a gente consegue ver sobre o Covid. Então, Covid é a doença pelo coronavírus. Na verdade, há 4 gêneros de coronavírus: o alfa, o beta, o delta e o gama, e principalmente o alfa e o beta causam infecção. A gente sabe desses vírus desde 1937. Desde 1960, a gente já identifica eles como vírus que fazem quadros leves de resfriado, principalmente em criança e idoso. Tem um especial que é o alfa-NL63, que ele causa bronquiolite em crianças, e era um vírus de diagnóstico diferencial de bronquiolite viral, que é por vírus sincicial respiratório. Então, os pediatras acompanhavam mais os coronavírus do que os adultos. Em 2002, começa então o primeiro coronavírus, que houve uma mutação e ele se tornou mais agressivo. Ele começa na China e ele leva o nome de SARS. O SARS,
ele começa então com pneumonia na comunidade, leva para o hospital, mas a mortalidade dele é muito baixa, menos de 10%. Ele não se espalha muito. Em 2012, a gente tem a entrada de um segundo vírus, coronavírus, que é agressivo também, que se chama MERS. Ele entra pela Arábia Saudita, também tem casos mais locais e acaba sendo contido ali com uma mortalidade um pouco maior, 35%, principalmente envolvido em surtos hospitalares. Então, em 2019, nós temos um outro vírus mutante que entra na comunidade, chamado então de SARS-CoV-2, que é esse que faz o Covid-19. O que é o coronavírus e a importância? Então, é um vírus respiratório que vai dar um quadro muito semelhante à gripe. Aqui a gente consegue ver sobre mortalidade relacionada a esse vírus. Como eu tinha falado para vocês, o SARS é 10%, o MERS é 35%. Se a gente vai comparar com o vírus que há pouco ouvimos muito, né, na imprensa, que foi o Ebola matava 50%. Por isso que ele nem conseguiu muito sair da África, porque quando um vírus tem essa característica de levar à morte, né, o seu hospedeiro, enfim, a pessoa que ele infectou, ele não consegue se espalhar muito, não consegue se espalhar numa velocidade boa para avançar em outros continentes, como aconteceu com a influenza. Então, o novo coronavírus, ele tem uma mortalidade média de 2 a 3%. Em crianças, ele acomete muito pouco crianças e as crianças têm quadros muito leves. Então, a gente vê que a mortalidade em crianças é de 0,2%. Então, a gente vai de crianças pequenininhas, bebês, até os 30 anos de idade, mais ou menos com 0,2% de mortalidade. Dos 30 aos 60 anos, a gente vai nessa mortalidade que está aí no vídeo, 2 a 3%. Em média, 2,3%. Depois de 60 a 80 anos, a gente tem uma mortalidade de 3,6%. Quando chega a 80 anos para cima, a mortalidade vai a 14,8%. Por que isso? Porque o nosso sistema imunológico vai modificando. Quando a gente nasce, a gente tem um sistema imunológico bem imaturo. Ele vai conhecendo os vírus e bactérias, por isso que as crianças ficam tão doentinhas nessa época, mas a gente tem soldados muito fortes, que fazem com que a gente se defenda muito rápido. Então, criança fica doente rápido, melhora rápido. O que acontece a partir dos 50 anos de idade? A gente tem os mesmos soldados, só que eles já estão cansados de guerra. Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai entrando num período de imunossenescência. Que é isso? A gente tem quantidade de defesa, mas ela não é capaz de nos defender tão bem. E com 80 anos, ela ainda é mais fraquinha, né? Então, por isso que a gente tem uma mortalidade maior em idosos. Aqui a gente consegue ver, né, nesse próximo slide, a relação dos animais com o envolvimento dos coronavírus. Não só com coronavírus, mas a gente tem, por exemplo, ratos envolvidos com hantavírus, morcegos estavam envolvidos com ebola, e agora a gente também tem, né, o morcego sendo um dos reservatórios na natureza para esse vírus, que no momento que ele infecta animais, como hospedeiros intermediários, eles chegam mais fácil nos humanos e os humanos então acabam levando para o mundo inteiro. Esse próximo slide que a gente vai ver, que mostra o mapa mundi com um monte de luzinha amarela. O que é isso? Isso é fluxo aéreo, é avião o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que tentar diminuir esse fluxo para que o vírus também diminua a sua rota. Ele não encontra as pessoas tão facilmente, faz com que se ele não encontrar, ele não consegue se espalhar. Aqui, nesse próximo, a gente vê o morcego como, né, o nosso reservatório na natureza. O SARS-CoV de 2002, ele tinha como hospedeiro intermediário cívedes, que eram gatos silvestres, e o MERS como hospedeiro intermediário o camelo. Então, o SARS-CoV de 2002 vem pela China, o MERS vem pela Arábia. Motivo óbvio, porque o camelo está envolvido. E o SARS-CoV-2 vem de onde? Se acha que ele vem desse bichinho aí, que se chama pangolim. O pangolim é um animalzinho que é um
é um mamífero, né, como um tatu, ele é muito dócil e a carne dele é saborosa, é uma iguaria na China, e as escamas dele também são utilizadas para medicina tradicional chinesa. E como ele é muito dócil, ser humano, né, sempre abusa disso, acaba capturando ele fácil e ele acaba podendo ser um dos transmissores desse vírus. Tomara que com isso a gente consiga preservar ele mais, porque ele está quase em extinção. Uma pena. Mas são os hábitos humanos que às vezes interferem. E o próximo slide mostra exatamente isso. Os nossos hábitos, o quanto a gente se expõe a animais silvestres e se expõe à doença. Então, laboratórios, né, que têm material e que trabalham com animais que podem transmitir doenças, mas a gente que caça, a gente que faz ecoturismo, os veterinários que têm contato com animais silvestres, todos esses estão mais expostos a ter contato com animais que podem transmitir doenças. No próximo slide, a gente vê o quanto de doença tem para o infectologista tratar. Olha só, são doenças emergentes e reemergentes, né, do mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, a gente tem, no sul do Brasil, hantavírus, mas a gente tem entrando no Brasil esse ano, que bom que não fez uma epidemia, que é o West Nile. O West Nile, ou a doença do Nilo, ela causa meningite nas pessoas. Que bom que, apesar dela ser um vírus também, não disseminou na população. A gente tem zika, dengue, chikungunya, maiara, oropoche, tem várias doenças só no Brasil. E tem outras doenças pelo mundo inteiro que também tem fácil transmissão. Nesse próximo slide, a gente vê então o quadro clínico. O quadro clínico, ele é muito semelhante a um quadro de doença respiratória comum. Febre, que pode ter ou não, e tosse. Né? Mas não é uma tosse normal, não é uma tosse de quem fuma, assim, que de vez em quando tem tosse com pigarro. É uma tosse frequente que acorda o paciente à noite. Quanto maior a tosse, né, mais frequente a tosse e quanto maior a febre, aí a gente está pensando num quadro de coronavírus. 37,8, 37,6, 37 graus, nada disso é febre. Febre a gente está falando acima de 38,3. Tá? Aquela que a gente mede na axila. É isso que é a febre. E ele pode evoluir com um quadro leve, que mais de 80% da população vai ter um quadro de gripe, que nem vai precisar procurar um médico. E vai ter um grupo pequeno, que geralmente são pacientes com comorbidades, principalmente cardíacas, diabéticos, com doenças pulmonares, doenças renais, câncer, imunodeprimidos em geral, que são os pacientes de maior risco. Esses vão acabar buscando serviço de saúde com mais frequência e aí esse grupo é principalmente os idosos que não se defendem bem e que têm doenças crônicas, que vão acabar indo para a UTI, né? Mas a gente tem relatos de pessoas jovens também indo para a UTI, porque a gente não tem muito como prever como é que esse vírus vai se comportar. O que a gente sabe é que mesmo os jovens indo para a UTI, eles têm facilidade em se recuperar. Então, a mortalidade está maior em pacientes idosos. No próximo slide, a gente consegue ver, então, o quanto ele se espalha. Ele se espalha, geralmente, o vírus passa para, no máximo, 5 pessoas, 2 a 5 pessoas, só que todo dia. Por isso que a gente tem que ficar em casa, porque se o vírus não acha uma outra pessoa, ele não tem como se espalhar. O vírus MERS se espalhava para 2 pessoas. O vírus corona SARS se espalhava para 2 até 3 pessoas. O ebola, como a gente vê ali, se espalha para 1 pessoa. O sarampo se espalha para 18 pessoas. Imagina, uma pessoa com sarampo espalha para 18 pessoas. E o SARS agora, esse novo coronavírus, espalha em média 2 pessoas a 3 pessoas. Então, se ele não achar muitas pessoas, por isso que o convívio social é importante, a gente conter. Outra coisa, antes da pessoa ter sintomas, ela já está espalhando esse vírus. Se imagina que de 3 a 5 dias, ela pode estar espalhando o vírus quando ela tem sintomas e antes disso, em até 7 dias. Por isso que o isolamento vai ser, em média, 7 dias. 14 era quando a gente não conhecia esse vírus direito. Agora deve estar trocando para 7 dias o isolamento domiciliar. E como é que a gente calcula se o vírus vai causar uma epidemia ou não? A gente vê ali, o vírus
corona, ele tem um R0, que é a taxa de propagação na população, de 1,5 a 2,8, né? Mais ou menos ele contamina até 3 pessoas. Quando ele tem um R maior que 1, ele pode fazer epidemia, que é isso que o slide está mostrando. Nesse próximo slide, a gente vê a comparação dos 3 vírus coronas mais importantes, né? O coronavírus SARS-CoV, o MERS-CoV e o 2019 nCoV, que era como a gente chamava, que agora a gente está chamando de SARS-CoV-2. Então, a gente vê que o SARS começou na China, porque na China, alta população, eles têm o hábito de comer animais silvestres, então eles têm mais contato. Ela afetou 29 países, mais de 8 mil casos e mais de 10% de mortalidade, média 10%. O MERS também, a fonte era morcegos, os camelos estavam envolvidos, foi na Arábia, ela afetou mais ou menos 2.500 pessoas em 27 países, com uma mortalidade mais ou menos de 35%. Olha a última coluna, ele é 2 a 3% de mortalidade, mas olha o número que era ontem, né? Quer dizer, na verdade foi hoje de madrugada, eu peguei esse número às 3 da manhã, não tem sido fácil ser infectologista, infectologista em época de pandemia a gente dorme pouco também, e aí esse daí é o dado das 3 da manhã de hoje. 218.815. Até o final aqui da nossa aula a gente vai ver então os dados atuais, tá? A nossa aula hoje está sendo gravada no dia 19 de março. Então aqui é o slide que mostra, na verdade não era 3 da manhã, era 2h13 da manhã que foi feito, né, essa busca então para atualizar vocês, e aí no final a gente vê, mas são 158 países envolvidos, né? Só a Itália estava com 35 mil casos ontem à noite, ou de madrugada, então a situação ainda é crítica. Por que a gente vai fazer o isolamento social? Por causa dessa curva aí. A gente consegue ver que o crescimento de uma epidemia, à medida que o vírus está se espalhando, é de 4 a 7 dias. Tinha dito para vocês, né? Por isso o isolamento de 7 dias. Se a gente não faz nada, ao longo dos meses, a gente tem, principalmente quando começa a circular no primeiro mês e segundo mês de circulação do vírus naquela comunidade, a gente tem um pico muito alto, quer dizer, muita gente procurando assistência em saúde. Se a gente consegue achatar essa curva, quer dizer, não deixar o vírus encontrar tantas pessoas, espalha mais, não faz esse pico, né? Ela entra naquele pico ali, mais ou menos quando a gente faz a intervenção de diminuir o número de procura e estender por meses. A gente acaba tendo o vírus circulando mais meses, mas sem um pico tão grande, fazendo com que o nosso serviço de saúde consiga respirar, consiga atender o paciente, consiga comprar insumos novamente. Então a gente não vai ter um monte de gente doente sem conseguir atender direito, que foi o que aconteceu na Itália. A gente vai ter pessoas sendo atendidas ao longo do tempo, como está acontecendo em outros países, como Singapura, né? E a gente acaba vendo em outros países asiáticos. E é nesse próximo slide que a gente vê esse impacto. Olha só, uma pessoa consegue em 5 dias infectar mais ou menos 2,5, olha, em 30 dias, 406 pessoas são infectadas por uma pessoa em 30 dias, né? Se a gente diminui o nosso fluxo de exposição em 50%, em 30 dias só contamina 15. E uma pessoa diminuindo o seu fluxo de circulação em 75%, ela consegue infectar só 2 pessoas. Né? Então é isso que a gente quer. A gente quer chegar naquilo ali. As pessoas têm que ficar em casa, não podem circular, porque aí o vírus vai ter mais dificuldade de infectar pessoas. E com isso, ao longo do tempo, menos pessoas vão ser infectadas ou vão sendo infectadas de forma mais leve, e aí o serviço de saúde consegue dar conta do atendimento. E a gente vê no próximo slide sinais e sintomas, né? Então, febre, dor no corpo, são sintomas que podem acontecer. Os principais são o quê? Nariz escorrendo, né? Espirros, dor de garganta, tosse seca, dificuldade de respirar. Quando os médicos atendem, a gente vai ver que pode desenvolver insuficiência renal, porque esse vírus atua em túbulo proximal. Ele tem também disseminação por fezes, na saliva é 97% e nas fezes é 5%. Então também tem disseminação fecal mais leve, mas tem, e aí pode ter dor abdominal e diarreia, e quando a gente coleta o exame de sangue, o que a gente vê lá?
a diminuição das células de defesa branca, né, que são os leucócitos, então dá uma leucopenia com uma linfopenia. E os exames que podem nos auxiliar na investigação desses pacientes é o quê? Hemograma, porque vai mostrar a linfopenia, né, a leucopenia com linfopenia. O PCR, que é um exame não é o PCR para o vírus coronavírus, é o PCR proteína C reativa, que nas infecções virais ela está geralmente baixa, mas tanto na influenza quanto no SARS-CoV-2, na infecção por SARS-CoV-2, ela está aumentada, né? Então vai ser acima de 50 geralmente, e nas outras infecções virais ela é abaixo de 20 geralmente. E a gente tem CPK também. Paciente que tem muita dor muscular, acontece no influenza e também no coronavírus. E aí nessas situações a CPK vai estar aumentada. Então CPK aumentada, PCR aumentado e leucopenia com linfopenia são já sinais de que esse paciente pode ter a infecção pelo SARS-CoV-2. No próximo slide a gente vê ainda as definições. O que é um caso suspeito? É um paciente que tenha viajado nos últimos 14 dias para um país, né, onde tenha transmissão local. Aqui no Brasil a gente ainda está fazendo desses pacientes que têm sintomas, somente sintomáticos, que venham desses países. Logo, logo a gente só vai estar fazendo exame de coronavírus para os pacientes internados no hospital. Vamos esclarecer só duas coisinhas que são importantes, principalmente para os colegas médicos. Febre. A febre pode estar ou não presente e pacientes jovens ou pacientes muito debilitados, pacientes idosos não fazem febre, né? Então a gente tem que lembrar disso. Contato próximo. Todo mundo diz, tive contato. Onde tu teve? Tive no supermercado com uma pessoa que confirmou corona. Não. Assim não é contato próximo. Eu sou amigo de uma pessoa. Não é contato próximo. Contato próximo é definido como o quê? Estar a menos de 2 metros da pessoa por tempo prolongado, né? E que esteja na mesma sala de atendimento, por exemplo, né, ou de convivência, num contato a menos de 2 metros, né, com uma pessoa que esteja com sintomas. Mas quem não tem sintoma pode transmitir também? Sim, mas transmite pela gotícula. Quanto cai a gotícula? Por mais que a gente faça esforço, né? A gotícula não cai a 2 metros ou mais. Então a gente está falando que quando eu falo aqui, esse ambiente da mesa aqui próximo a mim, 50 centímetros, é o ambiente onde cai a minha saliva. Então pode contaminar o ambiente, sim. Se eu tocar no ambiente e botar a mão no rosto, eu posso me contaminar. Como? A gente tem áreas em que a nossa pele é mais frágil e que facilita a entrada de vírus. Boca, nariz e olhos. Se eu tocar, eu posso botar o vírus que está no ambiente para dentro de mim, né? Então, por isso a gente fala em contato próximo. Aqui é o fluxo de atendimento de coronavírus. Como é que ele deve ser feito? Tem febre ou sintoma respiratório, tem febre ou sintoma respiratório, qualquer um dos dois, vai ser então colocado como quadro suspeito se teve viagem nos últimos 14 dias para um país no exterior ou se teve o contato íntimo, próximo, com um caso confirmado. A gente está colocando também como caso suspeito, mas é um suspeito forte, não é aquele cara que estava com coriza e ficou em isolamento domiciliar. Não, é um caso de alguém que tenha viajado, que está com sintomas, e aí sim, esse é um suspeito forte. Então, aí o que a gente vai fazer? Vai notificar para a vigilância epidemiológica, vai coletar a amostra, né, para influenza. Por quê? Porque se for influenza, fazer o teste rápido facilita para a gente poder dar Tamiflu e saber que essa pessoa vai ficar em isolamento respiratório só por 5 dias, né? A gente coleta o exame para SARS para a prefeitura e se a gente tiver condições de coletar, porque alguns laboratórios cancelaram a coleta já, não estão recebendo coleta de particular de SARS-CoV-2, então aí a gente não consegue coletar o nosso PCR para coronavírus. Se a gente tiver a possibilidade de coletar, a gente ainda está coletando. Isso momentaneamente. Logo, logo, porque hoje, por exemplo, em São Paulo, já foi anunciado que agora só se coleta para paciente internado em hospital. Logo vai ser assim também pela falta de insumo. E aí esse caso vai ser acompanhado pela vigilância epidemiológica. Por quê? Porque a gente não tem o resultado do SARS logo, né? O resultado do coronavírus leva em média 5 dias para sair de um laboratório particular.
tá? Então, todo esse manejo é acompanhado pela Secretaria de Saúde. Aqui, nesse próximo slide, a gente vê o quanto compromete o pulmão. O primeiro slide ali, é que a gente consegue ver logo embaixo, né, da nomenclatura do Radiological Findings, a gente vê o típico quadro pulmonar de infecção viral, né, o infiltrado difuso bilateral. Mas esse vírus pode dar consolidações, broncograma aéreo, uma série de problemas pulmonares que vão fazer com que fique difícil ventilar. Paciente grave na UTI vai ser ventilado pronado. A gente vai ter que ter muito cuidado com a intubação, com o manejo desse paciente. Então, tudo isso, as equipes estão sendo treinadas exatamente para o manejo do paciente intubado e no manejo na ventilação, que vai ser os pacientes que estão tendo quadros graves, eles são de dificuldade de ventilação, de manejo ventilatório também. E isso a gente tem que agilizar, fazer o mais correto possível. Por quê? Porque a gente tem que tirar esse paciente logo da UTI para ele não fazer infecção secundária, infecção bacteriana. O que a gente sabe ainda sobre esse vírus? Está no próximo slide ali. Incubação, período médio de incubação de 5 dias. Há relatos na literatura até de 24 dias, mas a gente está fechando mais ou menos no máximo como 14 dias. A transmissão acontece em média em 7 dias e por isso que a gente está trazendo o critério para baixo. 7 dias é o período que a pessoa pode ter assintomático e transmitir. Então, provavelmente esse vai ser o período de isolamento domiciliar para frente. Tá? A gente ainda não sabe se vai criar imunidade permanente, parece que sim, mas ainda tem umas dúvidas, porque tem relatos de pessoas que tiveram coronavírus e se reinfectaram, né? E ainda toda a população é sensível, né? E pode pegar o vírus, então a suscetibilidade é universal. Dá uma olhada naquela foto ali, não tem ninguém vestido como astronauta, né? Porque não se veste mais assim para tratar, para manejar paciente. É avental, é luva, é máscara, máscara N95 para o profissional. Você vê que o profissional ali está com a N95 e o paciente está com a máscara cirúrgica comum, porque para o paciente é suficiente ele que está com sintomas para não contaminar o ambiente. Os profissionais vão usar uma quiveda melhor, né? Por isso a N95 ou PFF2. Usa o óculos ou um visorzinho e usa a touca. Por que a touca? Para evitar que você, né, tá tocando com luva, precisa ajeitar o cabelo ou sem querer toque no cabelo, né, de forma inadequada quando está fazendo o transporte ou atendendo o paciente. O diagnóstico ele é feito por secreção respiratória, então não se faz pesquisa em pacientes sem sintomas. Eu preciso que ele tenha secreção respiratória para poder coletar. E nesse próximo slide a gente vê que todo caso deve ser notificado. Você, médico que está no consultório, tem que notificar. Você aqui no centro integrado tem que avisar a enfermeira para notificar o caso. Aquele ali é o telefone do SEBS Nacional, mas aqui no Fátima já tem, né, o protocolo de atendimento de consultórios dado pela Vigilância Epidemiológica, no qual tem os telefones da nossa vigilância aqui de Caxias. Então, precisa automaticamente, eu acho que tem um caso suspeito, eu notifico para a vigilância e vou, se está aqui no centro integrado, solicitar coleta. Se não, vai acabar coletando pela Vigilância Epidemiológica numa das OBSs. Lembrando que a gente tem um CID específico, que é o B34, né, para coronavírus, então também está na tela ali aquele CID. Falando um pouquinho de tratamento, todo mundo pergunta, usa o quê? Cloroquina, antiviral? Testes estão sendo feitos, tem muitos protocolos, esse que eu apresento na tela é um dos que estão com mais esperança de ser usado, que é o Remdesivir mais cloroquina, ainda em teste, ninguém bateu o martelo que esse é o protocolo para ser usado aqui no Brasil. E a gente tem, olha no próximo, diversos trials, diversos estudos ocorrendo. Tem um estudo muito famoso ocorrendo com o Remdesivir, também cloroquina, que é do André Calil, um gaúcho que está em Nebraska, comanda lá na Universidade de Nebraska a pesquisa clínica em infectologia, que está com esse protocolo do Remdesivir e cloroquina, e a gente também tem vários com antirretrovirais que a gente usa para paciente com HIV. Então, né, esses são protocolos para o futuro, a gente ainda não tem nada para ninguém sair tomando alguma coisa. Vamos só lembrar da importância da influenza. Nesse próximo slide a gente lembra que a diferença entre resfriado e gripe, né? Resfriado é algo leve, a gente tem um pouquinho de mal-estar, tem a coriza, mas tá bem, né? Não tem dor no corpo, não tem tosse importante, tá bem.
Quando a gente tem gripe, a gente tem muita dor no corpo, tem dor de cabeça, tem coriza maior, às vezes fica com o olho vermelho, tem muita tosse. Esse quadro de gripe vai ser muito semelhante ao do coronavírus. Então, por isso a importância da gente fazer o teste rápido para a influenza, para poder já diferenciar e tratar se precisar. Aqui, nesse próximo, a gente vê o painel viral, que é um dos exames que se pede em ambiente hospitalar para ver vários vírus. Tem algumas características, mas você vê que é meio inespecífico, quase todos os vírus são parecidos. E quando a gente clica para tratamento, é diferente, porque a gente tem muito tratamento sintomático ou medicamentos que não funcionam muito bem. Então, a gente precisa se cuidar para não pegar o vírus. E uma das coisas principais que a gente tem é não pegar influenza, porque se a gente pegar influenza, a gente viu como confunde com coronavírus, né? Então, tem que fazer vacina para influenza, você e seus familiares. A gente tem duas no mercado, uma trivalente e uma tetravalente. A trivalente é dada pelo Ministério da Saúde para os grupos de risco. A tetravalente é o que a gente compra na farmácia. Ela protege um pouquinho melhor, né? Porque ela protege para os dois influenza B. O que acontece geralmente aqui em Caxias? Agora, essa época de abril e maio, a gente começa com a circulação de vírus sincicial respiratório. Um monte de criança com bronquiolite. E começa a circular o influenza H3N2, que é o influenza sazonal. Depois, geralmente, a gente tem uma mudança para o H1N1 com quadros mais graves no inverno. Isso é uma tendência, não é uma regra, né? E depois de setembro a gente tem até o final do ano influenza B circulando. Então se proteja, porque aí com a vacina da influenza você fica protegido durante o ano inteiro para as cepas que mais circulam na comunidade. Mas eu faço a vacina e aí o que acontece? Fico gripado. Sempre quando eu faço a vacina eu fico mal. Mentira! Não tem como, eu vou mostrar para você. Olha só, o que acontece? Esse aqui é o vírus inteiro e é ele que faz a doença. Do lado tem o vírus fragmentado. A gente picoteia todo esse vírus para fazer a vacina. Do lado ali a gente vê ali escrito subunidade. É aquilo que vai para o corpo das pessoas. Não tem vírus, você vê que é só a partezinha de fora do vírus que vai. Não tem como fazer doença, é impossível fazer doença. Você podia estar incubando outro vírus e aí ficar com um resfriado ou com outra infecção viral. Mas o da vacina é impossível. Como é que a gente faz a vacina? A gente faz a vacina em ovo, né? Então você vê ali que o vírus é uma proteína, ele não é nem um ser vivo completo. A gente bota ele dentro do líquido allantoico, ele acaba infectando, né, o embrião, porque ele precisa de uma célula para se reproduzir e volta para ali e fica no líquido allantoico. E a gente retira daquele líquido ali o material, a quantidade de vírus que a gente vai fazer a vacina. Então, de cada 7 a 10 ml de líquido allantoico, dá 0,5 ml da vacina. Isso quer dizer que um ovo dá uma vacina. Não é qualquer ovo que a gente faz vacina. Claro que, né, nas fábricas de vacina são com galinhas super cuidadas, ovos selecionados, enfim. Mas não tem ovo para tanta gente. Então, por isso que não tem vacina para todo mundo. Garante a tua, vai logo fazer. E os vírus, aqui a gente consegue ver vírus inteiro e o vírus que vai na vacina. Você vê, não tem vírus ali, só tem pedacinho. Então, sem chance, fale para os seus familiares, mesmo idosos, a importância de se vacinar para não ter gripe. Imagina se você pega a gripe e depois ainda pega o coronavírus, né? Pega influenza e coronavírus, o seu pulmão vai estar muito mais debilitado. Então, vamos garantir que, pelo menos, com a vacina eu não vou pegar gripe. Ah, mas eu fiz vacina no ano passado e peguei igual gripe, fiz o teste e deu influenza. Sim, há outras cepas que circulam, mas vê como você não ficou doente, nem foi para o hospital, nem precisou internar e nem para UTI. Então a vacina também protege de você ter doença mais grave. Então, de novo, não esqueça da vacina, que é muito importante. Para finalizar, então, lembrando, síndrome gripal, para os colegas médicos e pessoal que está na linha de frente para atendimento, a gente vai ter que descartar a influenza. Com um teste rápido a gente consegue fazer isso. O paciente não necessariamente fica aqui esperando o teste, ele pode ter uma busca depois domiciliar se for influenza. Se possível, o ideal é que ele aguarde, porque se ele for do grupo de risco, pelo menos o paciente do grupo de risco, para saber se ele tem que usar Tamiflu ou não. Na síndrome respiratória aguda grave, a gente vai manejar ela nos ambientes hospitalares, né? E a gente vai descartar outros vírus com painel viral.
Quando for coronavírus, quando que a gente suspeita disso? Hoje ainda com viagem para o exterior ou para a área de transmissão local. Aqui em Caxias, nesse momento, 19 de março, a gente ainda não tem transmissão na comunidade. Que cuidados? Como é que eu evito esse vírus, né? Que cuidados que eu posso ter? Eu vou usar máscara? Não, você não vai usar máscara. Se você tiver sintomas aí, você vai usar máscara. Que máscara? A branca. Por quanto tempo? Em média, a cada 4 horas você vai ter que trocar a máscara se você não ficar falando. Se você ficar falando como eu estou falando agora, cada 2 horas ela umedece com a sua respiração e com a sua fala e você vai ter que trocar ela. A máscara N95, ela é específica para profissionais de saúde. Por quê? Porque o profissional de saúde, geralmente, quando a gente está examinando o paciente, gera aerossol. Acaba fazendo com que, né, haja uma propagação, uma chance maior de propagação do vírus. Então, a gente acaba usando para todo profissional de saúde a N95. Além disso, o que é importante? Lavar as mãos, não tocar nos olhos, nariz e boca. Então, procura não tocar no rosto, já te acostuma a isso, né? Não beijar, não abraçar as pessoas. Cuidar para limpar sua bancada com frequência, com álcool, as mãos, lavar as mãos com água e sabão sempre que puder. O álcool é um apoio para a gente quando a gente não está perto de uma pia, mas lave com frequência as mãos, é bem importante. E além disso, não compartilhe utensílios. Chimarrão agora é só individual, nada de ficar compartilhando. Nem, né, copos, utensílios, e quando for, né, para ambientes em que há aglomerações, fique o menos possível, como um ônibus, enfim, né? Tente, nesse local onde você está, higienizar as mãos com frequência com álcool daí e não tocar no rosto. Então, a gente vai tentando se adaptar a esse novo momento de convívio com o coronavírus. Lógico, viagens estão contraindicadas nessa época, né? E aqui estão os links para que vocês possam entrar e ver com calma quando vocês verem essa aula, que vocês possam acessar para ver em tempo real o que está acontecendo. No primeiro é no mundo inteiro e no de baixo é no Brasil. Eu vou entrar aqui com o pessoal que está aqui assistindo a aula para que a gente possa conversar, né, sobre o que está acontecendo no mundo todo. Então, a gente tem os dados do mundo inteiro, nesse é um dashboard do John Hopkins, né? Ele atualiza real time, a gente precisa estar sempre informado, né? E quando a gente vai ver, então, o que está acontecendo no Brasil agora, a gente entra nessa plataforma saúde, tem um aplicativo que vocês podem baixar, se você coloca o coronavírus SUS no seu Android ou Apple Store, você consegue achar esse aplicativo e entrar para ver o que está acontecendo. Ali tem dicas, logo que você abre o aplicativo já pergunta da sua saúde para poder monitorar. Lembrando da importância, né, das pessoas ficarem em casa, não andarem muito nas ruas, para que evite de encontrar o coronavírus por aí. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir controlar melhor essa doença. Obrigada. Vamos abrir para perguntas e aí a gente já tem um tempinho para esclarecimento. Então, vão ser 2 situações. Na verdade, esse paciente que está sintomático, nesse momento que nós não temos transmissão na comunidade, não quer dizer que ele esteja com coronavírus e ele não precisaria ficar em isolamento diretamente. O contato, a gente vai ter que sempre avaliar se é aquele contato próximo, menos de, em média, 1 metro, 1,5 metro, né, por um tempo prolongado com aquela pessoa. Se ele teve um contato rápido, quer dizer, estava numa sala grande, ou foi num churrasco, como às vezes acontece, fui num churrasco no final de semana, e era ao ar livre, ou era dentro de um salão e acabei convivendo com uma pessoa que eu não sei se é caso confirmado. Não, se não é caso confirmado, nesse momento a gente não está isolando. Como é que a gente faz quando a gente chega em casa? Então, quando a gente estiver atendendo casos suspeitos, nós vamos estar paramentados. Há toda uma rotina de colocação desse EPI e de retirada desse EPI para a gente evitar se contaminar. O que eu mais vejo? Pessoal com máscara no pescoço. Máscara no pescoço?
né? Tá ali, né? Se você atendeu alguém com vírus, não importa o vírus que seja, tá ali no seu pescoço. Então, assim, primeira coisa que a gente faz é se paramentar corretamente, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar, né, o avental, vai colocar o gorro, vai colocar o óculos, vai colocar a máscara, vai colocar as luvas. Depois, na retirada, né, também a gente vai começar. A máscara, ela coloca e retira aqui pela cordinha. A gente vai retirar a máscara, né? Vai retirar as luvas. A máscara, se a gente estiver usando a máscara N95, ela tem um tempo de duração em média de 7 dias a 14 dias, se bem preservada até 14 dias. Então a gente vai ter que tirar ela e guardar ela de um modo que a gente não toque na superfície dela. Ela bem assegurada, ok. A gente tira a luva, a gente tira a máscara, a gente tira o avental, que vai ser descartado, né? Depois a gente tira o gorro, enfim, né? E aí, então, a gente higieniza as mãos e tá pronto, então, para fazer né, para ter o convívio social novamente. Quando a gente chegar em casa, primeira coisa, nessa época que a gente já está falando, está aproveitando para dar dicas de cuidados, né, para as pessoas ficarem mais saudáveis. Então, a gente chega em casa, de preferência a gente retira o sapato que andou pela rua por tudo, né, e tenta levar ele já direto para ser higienizado, pelo menos a sua sola. Depois a gente retira a roupa que vai ser lavada, né? Pode ser lavada junto com as outras roupas comuns em casa. E depois a gente, então, vai higienizar bem a mão. Lembrar que não é só assim, né? Com água. Água e sabão, não importa o sabão que é, faz bastante espuma na tua mão, né? Então tu lava o dorso da mão, a palma da mão, entre os dedos, as unhas, esfrega bem, faz bastante espuma, depois bota na água, né? E aí fecha a torneira, de preferência com um papelzinho, porque você abriu a torneira com a mão não higienizada antes. E aí depois vai conviver com seus familiares. Não é só pelo corona, é por tudo que a gente carrega. Tudo que a gente toca, a gente carrega e a gente carrega também na roupa. Então é importante nesse momento ter um cuidado geral com todos os vírus respiratórios. Então, é importante que as pessoas tenham a ideia de que é exatamente isso. Esse é um vírus que a gente né, entra em contato com ele, tanto com pessoas que espirram e tossem, quanto também com objetos que podem estar contaminados. Então, o que a gente tem que cuidar? Não é época mais de abraçar, beijar, cumprimentar, né? Agora é só o tchauzinho de longe mesmo. Isso é um hábito que é difícil para o nosso povo, mas a gente tem que fazer. Se alguém te estende a mão, tu vai dizer, epa, não quero mais? Idealmente sim, mas se tu não conhece a pessoa, o que tu vai fazer? Tu vai cumprimentar e logo depois higienizar a tua mão, porque é o teu direito de ficar, né, livre de vírus, não só do corona quanto de outros. Que mais que a gente vai fazer? Quem está na recepção precisa usar máscara? Não, porque você vai estar a uma distância da pessoa que vem para consulta, né? Quem vem para consulta já vai perguntar, tem sintomas respiratórios? Já vai alcançar uma máscara para essa pessoa colocar. Tá com o familiar junto? Bota a máscara na pessoa e no familiar também. Ah, é criança, não fica com máscara? Pede para a mãe brincar, desenha antes na máscara uma carinha e diz que ele tem que ficar com aquela carinha agora, né, para proteger ele. Então, tem jeito de gente fazer com que as pessoas também utilizem máscara sempre que necessário. A gente vai utilizar máscara se nós tivermos sintomas gripais para não passar para as outras pessoas. Quando é um caso daí de suspeita, por que o profissional de saúde daí da linha de frente vai estar usando a máscara diferente? Eu vou usar a máscara branca, né, para dar para o meu paciente, né, ou para caso suspeito. É porque a máscara branca, ela tem os poros do tamanho do vírus, então ele não vai passar pela máscara branca. Se ela tiver íntegra, não vai passar. A máscara N95 serve para o profissional que pode gerar aerossol. Então, no atendimento dele, ele pede para o paciente respirar fundo, o paciente acaba tossindo nele. Então, gera aí a chance do vírus que cairia numa fala, numa tosse normal perto, quando ele está em atendimento, acaba podendo contaminar o funcionário, né, o profissional de saúde que está atendendo. Então, por isso ele vai usar a N95. A gente tem que ter responsabilidade, a gente não vai poder ficar em casa, né? Então, as outras pessoas, nossos familiares, a gente tem que incentivar que fiquem em casa, que circulem menos, porque a gente vai precisar estar trabalhando por eles.
Então, tem um artigo em que é específico, se testou vários coronavírus, entre eles o SARS-CoV-2, para diversas superfícies. Ele fica em tempos diferentes em superfícies. Ele pode ficar 6 horas, ele pode ficar um dia. Em média, para a maioria de superfícies, como a gente precisa definir um tempo, é 9 dias. Se tu limpar, ele fica 1 minuto, é só o tempo de tu limpar. Por isso que a gente está incentivando a limpeza de superfícies com álcool ou outros produtos de limpeza com mais frequência. Então, esses vírus, a gente viu como eles vieram por contato com animais, né? Então, agora a gente até falou do pangolim. Na verdade, animais domésticos, cães e gatos, não tem nenhuma comprovação de que eles podem se infectar, ter doença ou transmitir. Então, os pets estão livres do coronavírus, igual as crianças, né? Mas a gente tem que ter um cuidado. Se nós tivermos coronavírus e a gente tosse, espirra e bota a mão na frente e pega o pet ou passa a mão no pet, né? A gente pode contaminar o pelo dele com o coronavírus. E aí a gente não dá banho nele com frequência, não limpa ele com frequência. Ele pode, né, ficar como um portador inanimado, ali, aquele pelo. Então a gente pede para que as pessoas cuidem para elas não passarem para os seus pets, né? Quer dizer, colonizarem os seus pets, porque eles não se infectam, nem transmitem. Acho que era isso, né? Obrigado pela atenção de vocês, espero ter esclarecido algumas dúvidas e outras a gente vai estar à disposição aqui como equipe médica para estar auxiliando vocês e os deixando bem tranquilo para que vocês possam ser os nossos portadores de notícia para a população, mas não fake news, notícias corretas. Obrigada.